Não necessariamente você e eu temos de dar a vida, porque isso é um pouco mais complexo. Mas naquilo que você e eu fazemos, pelo menos a gente tem que, usando uma expressão nossa, dar o sangue. Isto é, sermos capazes de fazer o nosso melhor na condição que a gente tem. Saint-Exupéry escreveu obra magnífica, que é O Pequeno Príncipe, uma obra que é uma obra sobre vida, sobre convivência, sobre afeto. Ali ele coloca ideias, percepções que são mais do que aquilo que eleva. Saint-Exupéry, que foi capaz, como alguém que combateu durante a Segunda Guerra Mundial, ele francês era aviador. Ele nasceu no ano de 1900 e seu avião, enquanto ele produzia uma missão de espionagem sobre as tropas nazistas, no sul da Itália, o avião em que ele estava e que ele pilotava foi abatido exatamente em 31 de julho de 1944. Tinha ele 44 anos de idade. E eu não posso esquecer o quanto que Saint-Exupéry nos inspira a várias coisas. Ele escreveu várias obras, a mais conhecida, como sabe, porque você provavelmente já viu, é O Pequeno Príncipe, mas ele tem livros sobre aviação, tem livros sobre a paz, e ele, antes de mais nada, foi alguém que foi capaz, e nós lembramos isso hoje, de dar a vida por um ideal. Essa ideia de dar o sangue, colocar-se por inteira ou por inteiro naquilo que vai fazer, ser capaz de não escapar do que nos conseguiria elevar no lugar de buscar aquilo que é medíocre, aquilo que é pequeno, aquilo que nos reduz dentro da nossa condição. Nessa hora, não é casual o título dessa palestra, Faça o Teu Melhor. Claro que o mundo digital, ele traz também a possibilidade de nós fazermos melhor aquilo que já fazíamos, desde que a gente tenha senso crítico, capacidade de reflexão, que nós não sejamos manejadas ou manejados por coisas que saem, às vezes, da nossa capacidade de controle. Aquilo que, sem dúvida, nos perturbará, encantará, emocionará e assustará nos próximos 5 anos, que é o mundo da inteligência artificial, sem dúvida. E é claro que você e eu sabemos o quanto que isso tem que ser melhor para cada pessoa e todas as pessoas, e não melhor apenas para uma parte das pessoas. E não apenas para que haja, por exemplo, a presença do poder que domina, em vez de ser o poder que serve, do poder que manieta, que aprisiona, no lugar de ser o poder que consegue libertar corações e mentes, para usar um termo mais antigo. Às vezes me perguntam, e fizeram isso a semana retrasada, professor, o que o senhor pensa da inteligência artificial? Aliás, Pedro e eu fizemos um episódio, ele lembrou aqui da grande fúria do mundo sobre isso. E eu, nessa hora, gosto de citar minha avó italiana, Rosária. Vovó Rosária, ela em vários momentos na vida, quando eu era criança, claro, nos alertava dizendo, filho, tudo que não souber desligar, não ligue. Tudo que não souber desligar, não ligue. Porque, claro, que o risco é forte. E nós temos de pensar, de fato, o que é que nós queremos ligar nas nossas coisas, no nosso caminho, no uso da tecnologia, e, ao mesmo tempo, sem afastar nossa capacidade de controle, de percepção, de consciência, de maneira que a gente, concretamente, seja capaz de fazer o nosso melhor, na condição que a gente tem. E é interessante essa ideia, porque a mediocridade, ela é exatamente a recusa a dar um passo além do óbvio. A mediocridade é quando você e eu nos resignamos a ficar naquilo que dá o gasto, dá conta. Eu nasci na cidade de Londrina, no norte do Paraná, embora viva em São Paulo há 55 anos, na capital paulista. E uma das coisas boas, e isso sempre eu lembro, foi da formação que tive de meus pais. Meu pai Antônio, minha mãe Emília, ambos já faleceram. E ambos foram capazes de nos formar com a necessidade de nós termos algo decisivo,
que eu falarei um pouco aqui hoje e que você, vez ou outra, vê nas redes sociais eu fazendo menção, que é capricho. Capricho. Não capricho como milindre, não capricho como soberba, capricho como a capacidade de não ser medíocre. Capricho como a capacidade e a necessidade de não ficar dentro daquilo que é morno. Capricho como a urgência de ir além daquilo que é o óbvio. Uma das coisas que me lembro em relação a isso é que, quando criança, na cidade de Londrina, não havia, claro, o mundo digital. Eu vou fazer 70 anos, portanto, o mundo digital é muito recente, né, no meu caminho. E na escola, algumas pessoas aqui com mais idade devem se lembrar disso na sua vida, a gente, não tendo o mundo digital, nós tínhamos um boletim com notas e faltas ou, como é o caso que eu vou mencionar, uma caderneta. Uma pequena caderneta na qual se registrava a nota a cada bimestre, se registrava as faltas, e a nota era de 0 a 10 naquele momento, sendo que 5 era a nota limite para ser aprovado ou reprovado. A cada 2 meses nós recebíamos o boletim, que ficava na escola, na secretaria, e tínhamos de levar para os nossos pais ou responsáveis para eles lerem e darem ciência. Tinham que assinar. Aliás, se você não levasse a caderneta assinada, você não entrava. É por isso que vários e várias de nós desenvolvemos uma habilidade grafológica imensa. E quando não dava para exercer essa habilidade, vez ou outra eu chegava para o meu pai ou para a minha mãe com o boletim da escola, ou, no caso, a caderneta, e às vezes eles diziam assim: filho, poxa, 5 em língua portuguesa, 5,5 em história, 5 em matemática, que é isso, filho? E eu respondi: ah, pai, deu para passar. Medíocre. Medíocre é quando você se contenta com o menor, no momento em que é capaz de fazer de mais elevado forma. Medíocre é aquilo que é morno. Sabe, gente morna, gente que não é quente nem fria, gente mais ou menos competente, mais ou menos amiga, mais ou menos casada, mais ou menos hábil, mais ou menos cidadã, mais ou menos dedicada, morna. Gente que reduz aquilo que faz ao suficiente mínimo, isto é, que não dá o passo além. E, portanto, recusa a busca de uma coisa decisiva, que é de ultrapassar-se.